Bom, pessoal, vamos à nossa segunda aula de Small Basic e vamos começar abrindo a nossa interface. Aí abrimos o nosso código-fonte e vamos fazer o seguinte: nós falamos em literais, em constantes e em variáveis. No momento, vou fazer o seguinte: eu vou comentar as linhas para que elas não sejam interpretadas pelo programa, por enquanto, ok? Então, a nossa primeira tarefa, nós já que falamos de literal, de variável e de constante, vamos simplesmente imprimir um literal, como se fosse oi, por exemplo. Como eu, como eu quero imprimir, a impressão é um comando. Então, eu vou colocar lá, print, digamos que seja o literal oi. Pronto, aí vamos rodar. Olha lá, ele imprimiu o literal oi. Então eu não usei nem variável, nem constante, simplesmente imprimi um literal que é o argumento da função ou do comando print. Vamos imprimir aquele literal famoso que se faz em toda linguagem de programação. O primeiro programa geralmente é o programa Hello World, Oi Mundo. Então vamos colocar aqui, ó, o nosso Hello World em português. Vamos imprimir o imundo. Ok. Ah, vamos colocar aqui uma linha dizendo do que. Vou dar um título ao programinha, tá? Qual seria o título? Variáveis. Fica mais bonitinho, organizado, olha. Olha lá. É, também o que a gente pode fazer, já que é um título, vamos espaçar aqui as letras. Acho que melhora um pouco. Não deixa de ser perfumaria, mas dá um outro aspecto, tá? Se quisermos, vamos colocar alguns caracteres aqui. 10 caracteres, por exemplo. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí coloca um espaço, mais outros caracteres. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vê como fica. Pronto. Será que o sinal de igual. Aí o caractere é o que você escolher. Vamos mudar para o sinal de igual, talvez fique mais bonitinho. Um, dois. Opa, perdão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Pronto. E vamos também, vamos colocar do que se trata. É o seguinte: o passo um é o literal clássico. Hello World. E em seguida imprimir esse literal clássico. Pronto. Agora vamos voltar e partir para o uso de variáveis, ok? Então a primeira coisa que a gente pode fazer, lembra que, por exemplo, vamos tirar o comentário, descomentar para que essa linha seja impressa. E aí nós vamos ter oi mundo, que é o literal clássico, e depois oi zero. Por que oi zero? Porque o oi é o valor da constante que nós
definimos, né, inicialmente, e zero é o valor dessa variável aqui que se chama x, né, cujo identificador é x. Só que x não é um nome muito bom para variáveis, exceto quando você estiver trabalhando com álgebra, né? Mas fora disso, o ideal é que o nome da variável, ou o identificador da variável, tenha algum significado. Você bate o olho lá no programa, no arquivo fonte, e você saiba exatamente do que está se tratando. Assim como a nossa constante se chama saudação, é, vamos dizer assim, é melhor que a constante seja, por exemplo, o nome da pessoa, tá? O objeto que segue a saudação, geralmente o nome de uma pessoa, tá? Ou alguma coisa, enfim, olá fulano, olá ciclano, por exemplo. Então, a variável nós podemos chamar de nome. Aqui é importante, antes de dar um nome, dar esse nome à variável, falar um pouquinho sobre regras para a nomenclatura de variável. Uma variável, ela, ela pode ela pode ser composta por uma sequência de caracteres. Digamos que até 256 caracteres, não sei exatamente no caso do Small Basic, mas existe um limite, naturalmente, né, de letras ou de caracteres para nomear uma variável. Mas esses caracteres eles podem ser é, normalmente alfanuméricos, né? Ou seja, letras ou dígitos. A única coisa que nós temos que lembrar é o seguinte: a coisa mais importante. O nome da variável, embora possa conter dígitos e terminar com dígitos, ou seja, o último caractere pode ser um dígito, jamais o primeiro caractere pode ser dígito. Por exemplo, aqui, se eu fizer aqui, ó, um X e tentar rodar o programa, eu vou ter um erro. Tá? Ele não aceita que uma variável tenha seu nome ou seu identificador iniciado por um dígito. Pode ter dígito? Pode, desde que seja depois, que não seja o primeiro. Por exemplo, eu posso fazer x1 ali, ó, sem problema nenhum. Tá? Outra coisa, é, o primeiro caractere, aliás, qualquer caractere, além de letra, pode ser sublinhado, que é underline em inglês. Então, é aceitável para qualquer posição, letras e o sublinhado, o underline. Qualquer posição, primeira, última ou no meio, né, qualquer caractere do meio pode ser o sublinhado. E só mais uma coisa que o último caractere pode eventualmente ser um cifrão. Eu vou dar esse exemplo aqui, também não acontece nada. E aí preste atenção, somente o último caractere pode ser cifrão. Tá? Esse cifrão foi preservado, a possibilidade de se usar como um último caractere, era um costume antigo de quando o nome da variável terminava com o cifrão, essa variável era uma variável de texto, uma variável de string, né? Hoje não necessariamente, né? Nós não precisa usar o cifrão, mas é uma questão de compatibilidade com versões anteriores do Basic. Tá? Inclusive a nossa constante, ela, como o valor dela, né, é um literal textual, eu posso muito bem usar o cifrão para compatibilidade com versões anteriores. Tudo bem? Eu só não posso esquecer de manter esse cifrão no restante do programa. Então, eu vou rodar, tudo certo. Muito bom. Mas vamos voltar. Eu não. Vamos colocar nome mesmo, tá bom?
Vamos colocar nome e vamos dizer que vamos dizer que essa seção, esse passo 2 eu vou chamar de valor da variável, o valor padrão, o valor standard, antes da inicialização. Olha, então o literal clássico é oi mundo e o valor standard. Aqui nós vamos ilustrar qual é o valor padrão da variável antes da inicialização. Para ficar mais claro, vamos imprimir aqui que o nome que vai seguir a saudação, dessa forma. Né? Então, vou imprimir o primeiro argumento é nome, e o segundo argumento, separado pelo ponto e vírgula, né? Para justapor a esse literal nome, justapor o valor da variável. Vejamos como fica. Pronto. Então, o nome é zero, por quê? Porque aqui nós usamos a primeira vez que aparece a variável, ela aparece sem ter sido inicializada. Então, o que faz isso aqui chama de uma declaração implícita. Ela está implicitamente declarada, porque ela aparece aqui. Só que ela não é inicializada. Portanto, o Small Basic atribui a ela o valor zero. Ok? Aí, já que nós estamos falando de inicialização, vamos no próximo passo fazer a devida inicialização. Então, passo 3. Vamos inicializar. E o que é a inicialização? É a primeira atribuição. Então, portanto, nós temos que fazer a atribuição. Vamos copiar isso aqui, ó. Como que eu faço a atribuição? O nome da variável é nome, e aí eu atribuo a essa variável um valor qualquer. Por exemplo, Ana. Vamos rodar aqui para ver o que acontece. Olha lá. Veja, no passo 2, eu não tinha feito uma inicialização, portanto o valor era zero. E a frase, a sentença ficou oi zero. No outro passo, eu inicializei. Eu atribuí o valor Ana à variável nome e escrevi a saudação, a expressão, né? Saudação mais o nome. Para ficar um pouquinho mais organizado, vamos colocar uma linha em branco, tá? Que é simplesmente usar um print. O print sem argumento, ele introduz uma linha em branco. Olha lá como ficou mais bonitinho, mais organizado. Vamos voltar. Uma coisa que eu posso fazer para economizar linhas, né? Olha, o programa já está com 33 linhas, né? Ou 34. Mas vamos economizar. O que eu posso fazer aqui é o seguinte: ó, eu puxo essa linha de baixo, mas eu não posso ter dois comandos na mesma linha, a não ser que eu intercale entre eles os dois pontos. Eu coloco os dois pontos e funciona. Vou fazer aqui a mesma coisa. Vamos colocar aquele print aqui, ó. Ok?
E aí vamos rodar. Não alterou nada, né? Simplesmente nós organizamos aqui também não só a saída, como o próprio texto. E vamos fazer mais uma. Já que nós estamos falando de variável, primeiramente né, não atribuímos nenhum valor, e depois inicializamos. E aí, durante o programa, pode acontecer uma nova atribuição, que seria isso, olha. Eu só vou copiar, vou aproveitar e copiar código. É a mesma coisa, só que eu vou aqui mudar. Eu vou dar um nome aqui, Beatriz, por exemplo. E agora já não é mais a inicialização, né? É uma nova atribuição. Podemos deixar assim, ó, nova atribuição. Temos que mudar o número aqui. E pronto. Vamos rodar. Olha lá. Ah, esqueci de tirar o fechamento do parêntese, né? Mas ficou claro, não? Volto aqui, edito, pronto. Vou aproveitar e tirar essa última linha aqui, embora ela não seja interpretada, mas ela não tem finalidade aí. Só reorganizar o nosso programa. Pronto. Eu acho que ficou num ponto ideal para que a gente faça uma parada e continuamos na próxima aula. Da mesma forma, se alguém tiver alguma dúvida, não se sinta acanhado, pode perguntar à vontade, a gente vai responder com o maior prazer, tá bom? Um abraço e até a aula 3.